até o máximo valor de P vezes L. Negativo, uma vez que, nesse caso, a flexão vai ocorrer nesse sentido, ou seja, vai tracionar a fibra superior. Tração na fibra superior, momento fletor é negativo. Então, esse aqui apresenta o diagrama de momento fletor, ele começa em 0 e chega ao valor máximo em módulo, né, que seria menos P vezes L. Tá? Facilmente a gente consegue determinar esse diagrama a partir da análise através do método das seções, uma viga em balanço com um trecho apenas. Para a gente começar a analisar a estrutura, né, começar a analisar as tensões, a gente vai definir o seguinte, né, nós vamos definir uma força Ft, que seria uma força resultante devido às tensões normais de tração. Então a gente vai partir do princípio que as fibras superiores elas estão tracionadas, né, existe uma variação aqui que a priori a gente vai considerar que é uma variação qualquer, e as fibras inferiores elas estão comprimidas, né, que a priori a gente vai definir com uma variação qualquer. Então essas tensões, né, dessas tensões vai surgir uma força, né, que seria uma força resultante devido às tensões de compressão e de tração. E essa distância Z a gente vai chamar de braço de alavanca, né, do binário formado por FC e FC. Então, uma vez que nós temos uma força Ft para cá e uma força Fc para cá, vai aparecer um binário aqui, que vai ser o momento M, que vai ser a força vezes a distância. A seção transversal, por sua vez, nós vamos chamar essas fibras aqui de fibras superiores e essas fibras aqui de fibras inferiores. Nós vamos definir esse eixo aqui como sendo o traço do momento fletor. A área da superfície nós vamos chamar de área S. Nós vamos definir uma região aqui, uma linha que a gente vai chamar de linha neutra, onde a tensão é 0, uma vez que a gente tem tração na fibra superior e compressão na fibra inferior, existe uma linha aqui onde a tensão vale 0. Nós vamos definir aqui um elemento finitesimal de área, que é o dy, está localizado numa distância y em relação à linha neutra. A linha neutra ela coincide com o CG da área. Nós vamos chamar de ys a distância da linha neutra até a fibra superior e vamos chamar de yi a distância da linha neutra até a fibra inferior. Então, a partir dessa análise que a gente vai fazer o equacionamento. Não está representado aqui no desenho, mas nós vamos chamar a largura da seção, nós vamos chamar pela letra D. Tá? Então, D é a largura da seção. E aí, para a gente fazer o equacionamento, nós vamos nos basear em algumas hipóteses, né? Então, a primeira hipótese que a gente vai considerar aqui é que a tensão é constante ao longo das faixas perpendiculares ao traço do momento fletor, né? Ou seja, ao longo dessa faixa aqui, ó, a tensão é constante, tá? Ao longo dessa faixa aqui. Também nós vamos usar a teoria de Bernoulli. A teoria de Bernoulli diz o seguinte, né, que existe uma linearidade das tensões normais devido às flexões simples. Então, embora nós estejamos trabalhando aqui com tensões que variem, né, ao longo de y, varia de forma não linear, a gente vai considerar, por hipótese, que a variação é linear aqui, ó. A variação linear é das tensões ao longo da seção transversal. Ora, se a variação é linear, nós vamos considerar aqui uma equação de uma reta, né? Ou seja, a tensão ela vai variar linearmente, né, em relação a y, uma vez que y é esse eixo aqui, ó. O eixo vertical é o eixo y. Então, o sigma, que é a tensão, ele vai ser um coeficiente A vezes y com mais um coeficiente C, que nós vamos determinar a partir da análise das condições de contorno do problema. Então, se existe equilíbrio, né, das forças, nós podemos dizer que tem uma força para lá, uma força para cá. Eu posso escrever muito bem que o somatório de força é igual a 0. Existe equilíbrio. Então, a força de tração mais a força de compressão vai ser 0. Então, no equilíbrio, a resultante de tensões é 0. Ou seja, se eu somar todas as forças na direção da carga, né, vai ter que dar 0. Então, como que eu faço para somar essas forças, né? Então, analisando aqui esse elemento finitesimal aqui de área, né, como se eu tivesse uma força dF, uma força infinitesimal aqui dF, aplicada nesse elemento infinitesimal de área, né? Como
nós temos aqui que a largura da seção é B, né? E a tensão ela é constante ao longo dessa faixa, né? Então, ao longo de cada faixa, eu tenho tensão constante. Então, se eu pegar aqui, ó, pegar o B vezes dy, o que é o B vezes dy? O B vezes dy é a área dessa faixa, que é a área do elemento finitesimal de área. Então, o B vezes dy é o ds. E o que acontece se eu pegar a tensão e multiplicar por ds? A tensão vezes ds é o meu df, é o meu elementozinho de força. Desculpa. É minha força infinitesimal aqui aplicada nesse elemento de área. Então, se eu somar todos os df's, do y1 até o y0, tem que dar zero, né? Porque aqui eu tenho forças nesse sentido, de compressão, e aqui eu tenho forças de tração. Se eu somar todas as forças em cada ponto, em cada elemento finitesimal de área, vai ter que dar zero. Então, o que eu vou fazer? Onde tem sigma aqui, eu vou substituir pela equação da reta, da teoria de Bernoulli. Então, vai ficar minha integral de y1 até ys, de AY mais C, que multiplica B vezes DY. Aí eu posso abrir essa integral aqui, a integral da soma é a soma das integrais. Então, o coeficiente A eu ponho para fora da integral, que vai ser igual à integral de y1 a ys, né, de y b dy, sobrou aqui desse termo aqui, né, y vezes b dy, mais, né, o coeficiente C, que é uma constante, põe para fora da integral, que multiplica integral de y e ys de b dy igual a zero. Então, essa equação aqui a gente vai analisar no próximo slide. Eu peguei a equação, joguei ela para cá, né? Aí eu tenho aqui, ó, b vezes dy é o meu elemento infinitesimal de área, né? Que é o meu ds. Tá? Aí eu tenho essa equação aqui, vamos analisar esse termo aqui. Ó. Vou mudar aqui o ponteiro para marcar texto. Né? Então, se b dy é o meu ds, né? Então vamos analisar essa integral aqui, ó. Essa integral eu vou analisar aqui, ó. Então vai ficar integral de ys a y, de y ys, de ys. Isso aqui, integral de yda é momento estático de área. Só que é momento estático de área de yi até ys, né? Ou seja, em relação a esse eixo aqui, ó, que passa pelo CG. Então, o que é o momento estático de área em relação ao eixo que passa pelo CG? É zero, né? Porque eu vou somar. O que é o momento estático de área? É o somatório de todas as coordenadas vezes a área. Né? Então, se eu somar todas as coordenadas, né, vezes a área, vezes as respectivas áreas, na região negativa mais a região negativa, somar tudo em relação ao CG vai dar zero. Né? Então, isso aqui é uma propriedade de momento estático de área. Calculou o momento estático de área em relação ao eixo que passa pelo CG, deu zero. Tá? Então, isso faz com que esse termo aqui seja zero. Então, esse termo aqui zerou. Sobrou esse outro termo aqui que eu escrevi. Então, vai ficar C que multiplica o B vezes dy, só que o B vezes dy é o ds. Né? C integral de y ys, de ds, é igual a zero. Né? Só que o que é o integral de ds? Integral de ds é a própria área S, né? De yi a ys é toda essa área aqui. Então vai ficar C vezes S é igual a zero. Ora, a área não pode ser zero, né? Porque se eu tenho uma estrutura, tem que ter área. Produto, duas parcelas é zero, quando uma delas é zero. Então a área não pode ser zero, logo eu concluo que minha constante C é igual a zero. Então, a minha equação de Bernoulli, né, vai ficar como? Sigma é igual a y mais C. Só que o C vale zero. Então, essa é uma equação de Bernoulli. E aqui a gente tem mais, né? Quando o y vale zero, eu estou em cima do CG, ó, que é o y vale zero. O y está aqui. Né? Quando eu estou em cima do CG, o y vale zero, ou seja, a tensão é zero. A tensão é zero aqui nesse ponto aqui, ó. Né? Então, esse ponto representa a linha neutra, né? Onde a tensão vale zero aqui, ó. Esse ponto aqui é a linha neutra, onde a tensão vale zero. Põe em cima igual a zero. Tá? E o momento resultante, né? Como é que eu calculo o momento resultante? O momento resultante, nessa seção transversal, né? O momento é força vezes distância. Então, eu posso calcular aqui, ó, pela integral, a integral é soma, né? Então, eu vou pegar em cada elemento finitesimal de área, né?
o ds aqui, que é b vezes dy. Se eu pegar a área multiplicar pela tensão, eu tenho o df, que é uma forcinha em cada elemento infinitesimal de área. Se eu pegar essa forcinha e multiplicar pela distância, eu tenho um momento. E se eu integrar tudo, eu tenho um momento resultante, que é o momento fletor naquela seção, né? Que é a integral de y e ys de y sigma vezes ds. E aí eu tenho aqui a minha equação, né? A minha equação vai ficar assim, ó. Considerando que sigma é igual a y a vezes y, né? E o momento resultante nós vimos que é a integral de y e ys, substituindo aqui, ó, onde tem sigma, tá? Eu vou colocar a vezes y, então o momento nós vimos que é y, sigma b dy. Tá? Então, onde tem sigma eu vou colocar AY, aí meu momento M ficou integral de YI e YS, de Y a YB vezes DY. Agora, vamos analisar esse termo aqui, ó. Eu tenho o Y aqui, tenho o Y aqui, eu tenho o BDY. Y quadrado, BDY é DS. Só que essa integral aqui é conhecida também, ó. O que é isso aqui? Integral de y ds, integral de y quadrado ds, integral de y quadrado dA, isso aqui é um momento de inércia, é uma propriedade mecânica de área, né, aprendida aí com vocês no semestre passado. O J é o momento de inércia da seção transversal. Como é de YI a YS, momento de inércia em relação ao eixo x bar, né? Ou seja, o eixo que passa pelo CG da seção resistente. Então, como é que vai ficar aqui, ó? O momento M, né? O Azinho aqui eu passo para fora da integral. Aqui, ó, né? Aí sobrou y quadrado ds, que é o momento de inércia aqui, ó. Esse aqui é o momento de inércia, A vezes o momento de inércia. Então, substituindo aqui, eu tenho A vezes J é igual a M. Mas, como sigma é igual a vezes Y, então, a minha variável A vale sigma sobre Y. Substituindo aqui, eu tenho A vezes J igual a M, e A, por sua vez, é sigma sobre Y, vezes J igual a M. Então, eu isolo a tensão, passo esse cara multiplicando, passo esse cara dividindo. Então, sigma é igual a MY sobre J. Então, essa aqui é a fórmula da tensão que nós vamos usar nos exercícios, onde M é o momento fletor na seção analisada, Y é a distância da linha neutra até o ponto onde eu quero calcular a tensão. E o J é o momento de inércia da área, em relação ao eixo que passa pelo CG. Essa expressão ela define a variação da tensão normal devido à flexão ao longo da seção transversal resistente. Então, como pela equação de Bernoulli, né, o sigma é igual a MY sobre J. O J é uma propriedade geométrica de área da seção, M é o momento fletor e Y é a distância da linha neutra até o ponto onde eu quero calcular a tensão. Então, existe o quê? Uma variação linear de tensão em relação a Y. Uma tensão máxima aqui de tração e tensão mínima aqui de compressão. E a tensão é zero na linha neutra, que coincide com o CG. Aí nós temos as tensões extremas, né? Na fibra superior eu tenho a tensão máxima de tração e na fibra inferior eu tenho a tensão máxima de compressão, máxima em módulo, né? Porque essa tensão é negativa. Seria a tensão mínima de compressão. Então aqui a tensão na fibra superior vai ser igual ao momento fletor vezes o YS. O YS é a distância da linha neutra até a fibra superior. Esse é o YS. E a tensão na fibra inferior é o momento fletor vezes o YI, que é a distância da linha neutra até a fibra inferior, dividido pelo momento de inércia. Outro conceito importante, né, como sigma é MY sobre J, se eu passar esse Y para cá, vai ficar J sobre Y, onde o Y é a distância do CG,
Então, esse termo aqui, ó, o J sobre Y, é chamado de módulo de resistência da seção. Tá? O módulo de resistência é o momento de inércia dividido por Y. O J, ele é tabelado, né? Existem várias equações e fórmulas que a gente vai usar aqui na nossa disciplina. Tá? Inclusive o teorema dos eixos paralelos que a gente vai usar aqui, tem que relembrar. Tá? Então, para isso, nós temos um exercício, né? Ele pede para dimensionar a fibra prismática, ou seja, viga prismática, desculpa, a viga prismática é aquela que possui seção transversal constante. Então, nós temos aqui uma carga de 20 kN aplicada no ponto A, com a extremidade da viga em balanço. Eu tenho uma distância de 3 metros de A até B e o ponto B que está engastado. É dado o exercício a tensão admissível à tração, que é 10 kN por centímetro quadrado, e a tensão admissível à compressão, que é 12 kN por centímetro quadrado. A seção transversal da barra é seção retangular, então eu tenho aqui uma base B e uma altura H. Tá? E é dado o exercício que H é igual a 4 vezes B. Tá? Então esse é o exercício que a gente vai fazer aí. Tá? Então, continuando, uma vez que são dados aqui as tensões admissíveis e as dimensões, as variáveis aqui da seção transversal, nós vamos dimensionar essa viga, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o diagrama de momento fletor. Pelo método das seções, a gente define que a variação desse momento é linear, é negativo, porque ele vai tracionar, essa carga vai tracionar a fibra superior. Na equação do momento fletor aqui, pode escrever direto, né? É igual a carga de 20 vezes a distância que é x, né? E o sinal é negativo, né? Uma vez que traciona a fibra superior. Tá? Então, o momento fletor, nesse caso, substituindo o momento fletor em A é zero, e o momento fletor no ponto B, tá? Passando isso aqui para centímetro, vai dar 6.000 kN vezes centímetro, ou seja, 20, que é o valor da força, vezes a distância, que é 300. Né? Então, o momento aqui, ó, é igual a menos 20 vezes x, onde x é 300 centímetros no ponto B e 0 no ponto A. Então, uma vez traçado aí o diagrama de momento fletor, tá? O próximo passo é calcular o momento de inércia. Né? Então, o momento de inércia é uma propriedade geométrica de área. Existem formulários para calcular o momento de inércia. Para uma seção simples como essa, que é uma seção retangular, de base B altura H, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo CG, nesse caso aqui, é BH3 sobre 12. Então, tá aqui, ó. O eixo que passa pelo CG, o momento de inércia, chamando esse eixo de X, né? Nós temos que o momento de inércia é BH3 sobre 12. Então, é dado o exercício que o H é 4 vezes B. Então, vai ficar B vezes 4B ao cubo sobre 12. Fazendo a conta aqui, ó, 4 elevado ao cubo é 64. B com B ao cubo é B à quarta sobre 12. Esse aqui eu divido por 4. 64 dividido por 4 dá 16. 12 dividido por 4 dá 3. O momento de inércia, com relação ao eixo que passa pelo CG, é 16 B à quarta sobre 3. Então, calculei o momento fletor, calculei o momento de inércia. Né? O próximo passo é trabalhar com as tensões admissíveis. Então, eu tenho aqui o Y, né, uma vez que a distância da linha neutra até a fibra superior é o Y. O Y, no caso, tanto da fibra inferior quanto da fibra superior, como a seção é retangular, o Y é H sobre 2. Só que o que é o H? O H, dado o exercício, é 4 vezes B. Então, eu vou passar tudo para B. O Y 4 vezes B, ou seja, o Y vale 2B.
Usando a equação da tensão, sigma é igual ao momento fletor máximo vezes y dividido por j. Então, uma vez que nós queremos dimensionar a seção, tem que dimensionar para o máximo o valor de momento fletor. Então, na fibra superior, eu tenho o momento máximo, dividido pelo momento de inércia, que está calculado, vezes o y, tem que ser menor ou igual à tensão admissível à tração. E na fibra inferior, eu tenho o momento máximo dividido pela tensão, pelo momento de inércia, vezes o y, tem que ser menor ou igual à tensão admissível à compressão. Da condição número 1, nós temos a fibra superior é igual ao momento máximo dividido pelo momento de inércia, J, vezes o YS, que é a distância da linha neutra até o ponto onde eu quero calcular a tensão. Esse é o YS. Isso tem que ser menor ou igual à tensão admissível. A tensão admissível é 10 kN por centímetro quadrado. E o Y é igual a 2B, do slide anterior. Então, o momento máximo é 6.000. O momento de inércia é 16B ao cubo sobre 3. E o YS é 2B. Isso aqui tem que ser igual a 10. Né? As dimensões, unidades, são todas compatíveis. Eu passo multiplicando para cá, esse termo aqui, ó, o 3 vem para cima, está aqui. 2B também está para cá. 16B a quarta. 16B a quarta passa para cá. Esse 16 a quarta aqui. E aí eu isolo B. Isolando B, esse B a quarta cancela com esse B aqui, fica B ao cubo. Tira a raiz cúbica. Esse aqui é o numerador. 6.000 vezes 3 vezes 2 dividido pelo numerador, que é 16 vezes 10, faça a conta. O B vai dar 6,0822 aqui. E da condição 2, eu tenho que a tensão na fibra inferior, nessa fibra aqui, vai ser o quê? Vai ser o momento máximo dividido pelo momento de inércia, dividir vezes o YI, tem que ser menor ou igual à tensão admissível à compressão. A tensão admissível à compressão é 12 kN por centímetro quadrado. O Y é igual a 2B, uma vez que a seção transversal é retangular. Então, aqui o momento máximo, 6.000 kN vezes centímetro. O momento de inércia, aqui é 16B a quarta sobre 3, que multiplica o Y, que é 2B, igual a 12. Então, o 3 vem para cima, 2B aqui, e o 16B a quarta passa multiplicando. Cancela B a quarta com B aqui, isola o B, tira a raiz cúbica, 6.000 vezes 3 vezes 2, dividido por 16 vezes 12. Faço a conta, deu 5,7236, ou seja, como esse B aqui deu maior do que o outro, que deu 6,08, esse valor de B não passa na primeira condição. Né? Então é muito pequeno, não atende à primeira condição, que é a tensão admissível à tração. Então, portanto, o B, que é a resposta do exercício, é o maior entre eles, que é 6,0822 centímetros. E o H, por sua vez, é 4 vezes B, que é 24,33. Então, essas são as dimensões mínimas para atender os critérios de tensão admissível. Qualquer valor maior do que esse atende os critérios. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de tensão normal na flexão simples. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp. Muito obrigado. Tchau.